Está começando mais uma edição do canal 17 Esporte Clube. Muito obrigado você, assinante, Ina Telecom. É o nosso programa de esportes. E ao meu lado já está Batista Inácio, o nosso analista, o nosso comentarista. Tudo bem, Batista? Tudo bem, senhor. Um abraço a todos, né? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco de esporte, falar de futebol, né? Falar também de Série C, Campeonato Brasileiro. Isso, nós vamos falar de tudo. E começando falando sobre seleção brasileira, né, Batista? Luiz Felipe Scolari não é mais o treinador da seleção brasileira. Muitas mudanças na seleção. Começando, o que você achou da nomeação de Gilmar Rinaldi para o cargo de coordenador geral da CBF, Batista? Na verdade, não sou eu. Acho que o povo brasileiro em si não gostou dessa nomeação. Até porque Gilmar, como todos conhecem, desde quando parou de jogar futebol, se tornou empresário de jogadores, né? E isso aí possa trazer desgaste para ele dentro da seleção brasileira, porque se em algum momento vier a seleção convocar um jogador que foi ex-jogador dele, isso pode abrir brecha aí para que, né, principalmente a imprensa possa questioná-lo. Então, não gostei, né, da contratação do Gilmar Rinaldi. Para mim, teria que ser um nome mais neutro nessa questão aí de empresários, de alguma coisa. Não gostei, realmente, eu acho que foi um erro da CBF. Mas paciência, né? A CBF achou melhor assim. Agora, é aguardar para ver o que vai, né? O que vai dar todo isso aí com o Gilmar aí como coordenador da CBF. Você teria algum nome para indicar aí, nesse caso? Você analisando? Eu, inclusive, falava. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo seria um nome interessante. Ideal. Ideal. Ex-treinador, acho que, né, chegou o ponto, na questão de treinador em si, acho que ele até tem, né, trabalhado pouco. Acho que estava na hora de dar uma oportunidade como coordenador da CBF, né? Mas tem outros nomes também interessantes. Eu falo Vanderlei porque é um cara experiente no futebol, né? Conhece bem o futebol brasileiro e poderia ajudar muito aí o futebol brasileiro. Algumas pessoas sugeriram o nome do Zico. O que você acha? Também, né? Um ex-jogador também, uma pessoa séria no futebol. Na verdade, a seleção brasileira não é mais a seleção dos brasileiros, né? E sim apenas, né, a seleção brasileira da CBF. Porque os realmente, patrocinadores, né, nas pesquisas que fazem aí, né, totalmente contra o povo brasileiro. Então, deixa de ser a seleção dos brasileiros para ser uma seleção brasileira mais resumida ali com empresários e também com a CBF. Então, lamentável o que está acontecendo na CBF. Agora, só o tempo para dizer se a CBF tem razão ou não. Agora, Batista, foi anunciado já que o Dunga é um novo técnico da seleção brasileira, ele substituindo aí o Luiz Felipe Scolari. É na geração gaúcha, mesmo estilo, aquele estilo meio grosseirão, né? Matutão. Dunga de volta à seleção brasileira. Foi surpresa? Foi surpresa, né? Acho que foi um tapa na cara do torcedor brasileiro, essa do Dunga também. Errou nas duas escolhas até agora. Mas o Dunga, né, teve muito desgaste com a imprensa, desgaste, né, na última Copa do Mundo em 2010, e volta o Dunga aí agora para a seleção brasileira. Pra você ter uma ideia, vinha parado, não trabalhava como treinador, né, e é convocado aí para ser o treinador da seleção brasileira. Fala muito em reformulação. Eu lembro quando o Dunga saiu, o Ricardo Teixeira falava em reformulação. Até começou, né, o Mano Menezes fazer, mas depois voltaram todos, né, esses jogadores mais experientes para o time. Agora, é esperar. Nós temos a Holanda, que é uma seleção que tem jovens, a Alemanha também são uma seleção de jovens, e o Brasil precisa mudar isso aí. Agora, cabe ao Dunga e o Gilmar Rinaldi fazer isso aí. Não acredito muito, mano. Quero esperar. Vi uma pesquisa que teve aí para saber da satisfação do torcedor, 85% foi contra, né, a indicação do Dunga. Mas vamos esperar, né? Na verdade, o torcedor não tem muito o que fazer. É simplesmente aguardar e ver o trabalho que o Dunga vai fazer. Quem seria o técnico ideal para você, Batista? Inclusive, já falei aqui, né? Para mim tinha que ser o Abel. O Abel, para mim, acho que é o que mais encaixaria aí hoje, né, no perfil da seleção brasileira. Mas tem outros nomes, o Muricy Ramalho, né? Por mais que ele seja um pouco prepotente, arrogante, eu só não vejo o Dunga, né, nesse momento, para mim, não seria o treinador ideal da seleção brasileira. Batista, agora vamos falar sobre o Campeonato Espanhol, o futebol espanhol. Luis Suárez assina contrato com o Barcelona. O uruguaio é o novo reforço do clube espanhol. O que você achou dessa contratação do Barcelona, levando o Luis Suárez para ser o seu novo atacante? A gente não pode misturar as coisas, por exemplo, né? Existe o Suárez jogador e o Suárez, aquele que, né, foi lá e deu aquela mordida e tudo mais. A maior lembrança do Luis Suárez na Copa foi a mordida ou os gols? Não, os gols também fizeram parte desse jogo, das partidas do Luis Suárez, mas, né, o que ficou mais marcado foi aquele episódio que aconteceu. Agora, como jogador, né, com as bolas com a bola nos pés, é um grande jogador, um ótimo jogador, ajudou muito o Uruguai. Pena que aconteceu, né, aquilo que todo mundo já sabe. Mas é uma boa contratação, para mim, uma ótima contratação. 81 milhões de euros, Batista, foi o que o Barcelona desembolsou para pagar aí, para ter o futebol do Luis Suárez.
É muito dinheiro, né? Mas, pelo que estão pagando no futebol europeu, vejo com naturalidade. Acho que é normal esse valor aí. Tem jogadores aí que, né, supera isso aí, 100 milhões, 150 milhões de euros, né, e ele por 81. E é um ótimo jogador, volto a dizer, né? E acredito que é um bom investimento aí do Barcelona. O Barcelona sabe trabalhar, sabe investir em jogadores, né? O retorno é grande, né? O Barcelona contrata um jogador, gasta 81 milhões, né? No menos de um ano já recupera esse dinheiro para trás, né? Porque tem um trabalho, um planejamento muito bem feito. E eu acredito, né, nessa boa contratação do Barcelona. Enquanto o Barcelona anunciou Luís Soares, Batista, o Real Madrid deu troco. Foi lá, vamos contratar um campeão mundial. Toni Kroos é o novo contratado do Real Madrid, alemão. Para mim, né, é uma ótima contratação aí. Um ótimo jogador muito, né, um perfil muito bom também, tecnicamente muito bem, joga ali pela seleção, jogou muita bola e uma ótima contratação do Real Madrid. Se você fazer a comparação, o Real sai na frente. Agora, Batista, saiu o ranking aí das seleções depois da Copa do Mundo, né? Podemos analisar aí que a Alemanha está em primeiro, a Argentina em segundo, a Holanda em terceiro, a Colômbia em quarto e o Brasil, Batista, só em sétimo lugar. É isso mesmo? É isso mesmo. O ranking da FIFA. É o reflexo, né, da última Copa do Mundo do Brasil. Uma seleção que perde de 7-1 na semifinal, tudo isso aí, né, foi o reflexo do que aconteceu na Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira, e pode cair mais, precisa recuperar aí o ranking. E eu acho difícil essa recuperação do Brasil no ranking mundial, mas, né, se não tomar cuidado, Silvano, a tendência é só cair, que a Suíça já vem em nona aí, depois vem a França em décimo. Eu falei aqui, para mim, a quarta seleção do mundial hoje, para mim, né, se for as 4 primeiras, eu ficaria com a França no lugar do Brasil. Tá certo, esse é o Batista, o nosso analista, o nosso comentarista. Agora, Batista, segundo a revista Forbes, o Manchester conquistou o posto do time mais valioso do mundo, Manchester United da Inglaterra. O que você acha? É normal, né? Nessas seleções europeias, esses times europeus, né? Eles investem muito, né? E realmente são milionários, né? Eu vejo com naturalidade. É só um tempinho, já já a gente volta com mais informações. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Vamos falar do craque, que empatou no último final de semana em Salgueiro, sertão pernambucano. É só um tempinho, já já a gente volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Canal 17 Esporte Clube, sempre agradecendo ao nosso assinante Ina Telecom e hoje recebendo a Michele Grey, do atletismo catalano. Tudo bem, Michele? Tudo bem, sim. A Michele representa o nosso atletismo. Queria que você falasse um pouquinho a condição do atleta que faz o atletismo aqui de nossa cidade, Michele. Então, as condições do atleta aqui de atletismo, ela é bem precária, assim como dos outros esportes também. E assim, as condições de treinamento já não são das melhores, mas a equipe ainda segue treinando aí pelos campeonatos que a gente vem participando. As condições pessoais dos atletas ainda são mais complicadas ainda, porque a gente precisa de suplementação, precisa de um bom campo de treinamento, precisa de patrocínios de academia. E a gente leva, apesar de ser uma equipe amadora de atletismo, ela, como qualquer outro esporte, praticamente as regras de tempo de treinamento seguem como se fosse a de atleta profissional. Então, todas as demandas que um atleta profissional tem, desde a carga de treinamento, a equipe de atletismo daqui de Catalão e os atletas daqui também possuem. Ô, Michele, a alimentação também não fica barata aí para os atletas, né? De jeito nenhum, né? A alimentação de um ser humano comum já não já é cara, pesada, né? Imagina de um atleta, né? A gente precisa de uma suplementação, porque os nossos gastos são muito maiores aí pela prática feita e realizada. E essa suplementação, os atletas, por serem de famílias carentes, a gente não tem condição de bancá-la. Então, a suplementação pesada, tem suplementações de atletas da nossa equipe que chega a R$700. É um valor, assim, absurdo, sim, mas é o que os atletas precisam para que o rendimento venha. É essa a verdade. Hoje a nossa equipe de atletismo, Michele, ela conta com quantos atletas? Então, hoje ela conta com 15 atletas, mas ela já conteve com 40, desceu para 28 e cada dia vai caindo um pouco mais. E por que vai caindo? Pela falta de patrocínio. A maioria dos atletas, como eu já disse, são de famílias humildes. E a maioria tem que largar esse tempo de treinamento para poder trabalhar, para se manter na sua vida pessoal. E isso faz com que eles abandonem o atletismo. Agora, a nossa equipe de atletismo, ela sempre que vai aí participar de algum campeonato, ela sempre se representa bem a cidade de Catalão, né? Bastante.
dá para poder ver, eu teria um currículo para poder mostrar, mas eu não trouxe no momento. Mas, pelo que eu pude perceber, eu faço parte da equipe há 2 anos. Entrei como monitora e virei atleta e estou até hoje. E todos os anos que a equipe de atletismo vai para os campeonatos, principalmente goiano, que é o que mais tem peso aqui para a cidade, a gente vem com um troféu de campeã em todas as categorias que a gente... E não tem patrocínio. E não tem patrocínio, sabe? É difícil de ver o quanto resultado a gente traz e o quanto os atletas se empenham para isso, porque a gente treina de segunda a sábado, todos os dias. Clube do Povo? No Clube do Povo. No sábado a gente roda ali pela represa, então dá para poder encontrar a equipe de atletismo rodando por lá, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso empenho aí no treinamento. E os resultados vêm, sabe? Consequência desse treinamento que é ralado, os atletas saem de lá doloridos, com muitas dores, e mesmo assim prosseguem no treinamento. E os resultados vêm. Um exemplo claro disso é que os atletas daqui da cidade são chamados pelas equipes de fora. Eu cansei de ver sendo chamados. E muitos não vão porque, por terem origem nobre, a maioria são de menores, precisam da família como suporte, então não vão. Permanecem aqui na cidade por isso e continuam batalhando por isso. Mas a gente tem atletas aqui tão bem nomeados, sabe? A gente tem a Maísa Reis, a gente tem o Lucas Gabriel, a gente tem o Adenilson, que entrou no ranking brasileiro no ano passado. A Maísa é a 2ª melhor atleta do estado, então não tem como questionar o potencial dos atletas daqui da cidade. E assim, apesar de tudo isso, apesar de a gente ter as outras equipes querendo chamar a gente leva tudo isso lá, mostra para a prefeitura tudo isso, traz os resultados, traz troféus e nada. Parece que tudo que a gente está fazendo parece ser em vão, porque o que adianta todo esse treinamento, o tanto que a gente rala, treina, traz resultados e não vem. Os atletas daqui da equipe de Catalão, a gente teve chance de participar agora, de fazer parte da equipe goiana de atletismo, sabe? É uma seleção no estado, e como assim, atletas da cidade de Catalão fazem parte? Sim, e um grande número deles. A gente foi em peso para lá, trouxe o troféu de campeã, sabe, brasileira. Goiás trouxe o troféu brasileiro aí de campeã de atletismo. E eu não entendo o porquê dos patrocínios não virem, porque os resultados estão aqui, estão postos. As outras redes aí estão mostrando nossos resultados. O atletismo agora está tendo mais visibilidade, então isso fica claro de se ver. O quanto a equipe é grande, forte em potencial, eu realmente não entendo o porquê de não vir nada. Agora, Michele, qual que é a próxima etapa que vocês vão participar do atletismo aqui de Catalão? Então, a próxima etapa é o Campeonato Goiano, que acontece agora dia 2 de agosto. Vai ser lá na cidade de Goiânia, na pista da PUC. E a gente está indo com tudo. No peito e na raça? No peito e na raça, literalmente. E com muito empenho e muita dedicação, e com certeza o resultado novamente vai vir, porque a gente vai certo disso, porque o treinamento é para isso, a gente se esforça para isso. A gente precisa que a gente encontre parcerias para que esse andamento vá. Sabe? E a gente aproveita esse espaço aqui do nosso programa Canal 17 para conclamar você, empresário, que mostrou interesse em ajudar a equipe de atletismo aqui de nossa cidade, da nossa Catalão. Entre em contato com a Michele, né, Michele? Pode entrar em contato com você mesmo, sim, porque qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como eu disse, a gente treina de segunda a sábado lá na pista do Clube do Povo. Então você vai chegar lá e vai encontrar os atletas lá, apesar de alguns treinarem em horários alternativos por conta do trabalho, mas fiquem à vontade para ir lá e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A gente pede dinheiro porque a gente precisa pagar transporte, hospedagem, que a gente não conseguiu, infelizmente. Mas aquele que puder ajudar a gente com um par de tênis, que puder ajudar com uma suplementação, toda ajuda é muito bem-vinda. E eu respondo por toda a equipe, a gente agradece de coração por qualquer ajuda que venha. Porque acho que é disso que os atletas precisam, não só da nossa modalidade, como das demais. Mas agora eu venho falar pelo atletismo, que é o que eu estou, claro, né? E eu peço de verdade, assim, que essa ajuda venha. Porque eu vejo a necessidade dos atletas, eu passo por essa necessidade. Claro, claro. Então a gente precisa. Eu quero agradecer, aproveito o espaço para poder agradecer alguns patrocínios que a gente tem. A gente tem o patrocínio da Academia Olímpicos, que cede o espaço para alguns atletas realizarem os treinos de musculações. A gente tem a Clínica Bem Viver, que vem ajudando aí a gente nos campeonatos
em algumas competições mineiras que a gente tem, porque a prefeitura daqui não cede transporte para esses campeonatos, só transportes do estado. Só para dentro do estado de Goiás. Isso. E agradeço também a prefeitura, né, e a Secretaria de Esporte por ceder o transporte para a gente, mesmo que seja um dia, mas que já proporcione que a gente chegue lá e possa realizar a prova. Então, eu agradeço a esses patrocinadores aí atual e espero que mais venham, né, porque é disso que a gente precisa. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Canal 17 Esporte Clube. Muito obrigada. É só um tempinho, já já o Canal 17 Esporte Clube volta com mais atrações para você. Estamos de volta com o nosso programa Canal 17 Esporte Clube aqui na Ina Telecom. E agora voltou o futebol brasileiro, os campeonatos da Série A, Série B, Série C. E o Batista está comigo aqui ao meu lado para a gente falar sobre as rodadas do campeonato da Série B e também da Série A. E depois vamos falar do craque que está na Série C, é o nosso time aqui de nossa cidade. Batista, como é que você viu a volta dos campeonatos brasileiros, Série B, Série A e também Série C? Começando pela Série A, né? Acho que volta o Cruzeiro, que volta forte, né? O Cruzeiro voltou aí muito forte, impiedoso, né? São Paulo, na 10ª rodada, fez um bom jogo, né? Gostei demais, mas na 11ª já aí, jogando contra o Chapecoense dentro de casa, São Paulo por 1-0, perdeu. E montando um grande time aí o São Paulo. Então eu vejo como destaque aí até agora da volta da Série A o Cruzeiro, que vem demonstrando que vai dar muito trabalho, né? Eu acredito aí, né, Corinthians, o próprio São Paulo, vai ter muito trabalho se quiser desbancar esse Cruzeiro aí. Eu vejo um trabalho muito bom do Marcelo Oliveira aí, né, inclusive, muita gente defendeu esse técnico aí para estar na seleção, Batista. Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro. Eu já vejo um pouco cedo para ele, mas faz um ótimo trabalho no Cruzeiro. Por isso que eu estou destacando o Cruzeiro na Série A. Já na Série B... Antes de você falar da Série B, como é que você vê a crise do Flamengo, Batista? Jogou final de semana, tomou de 4-0 do Internacional, a diretoria reuniu, manteve o Ney Franco, diz que ele é o treinador até o clássico contra o Botafogo, e os torcedores agrediram o André Santos, Batista. Esse lado eu já não gosto. Agressão, acho que não é por aí. Acho que o torcedor tem que cobrar, é normal ter que cobrar, mas de uma forma ordeira, ou seja, você faz a cobrança da forma que tem que fazer, colocando faixa e tudo, mas agressão não, né? E é uma minoria que faz isso aí. Agora, o Flamengo, a situação do Flamengo é complicada, caminha-se para a 2ª divisão. Né? 26 partidas, tem que ganhar 13, Batista. Pra você ver. A metade, 50%. Tem que ser 50%. Né? A situação que está hoje, não depender de longe ninguém. disso aí, então preocupa o Flamengo. Pode sim os torcedores ver o Flamengo na 2ª divisão do ano que vem. Ney Franco. Lamentável. Fraco, o treinador não deu conta, não está dando conta e insiste em mantê-lo ali. Eu acho que teria que fazer essa mudança já, principalmente, né, tirando o Ney Franco e colocando um outro novo treinador. E a Série B, Batista, como é que você viu a volta da Série B? Com naturalidade, né? Voltou normal a Série B, eu acho que não mudou muito de quando parou. Você viu o Joinville aí, né, um bom trabalho com o Emerson Maria, que teve aqui no craque de Catalão. Mas ainda é cedo ainda para discutir a Série B em questão de quem são os favoritos, a chegar aí uma Série A o ano que vem. Ainda é muito cedo. Mas você vê aí, né? O Ceará que está bem, o próprio Joinville chegando bem. Né? E acho que é por aí. E os aí. clubes goianos, Batista? Vila Nova, Atlético, o que você me fala na Série B? A última rodada o Atlético fez uma boa vitória. Foi jogar em Lucas do Rio Verde, venceu o Luverdense, que é imbatível lá, fez um bom jogo. Perdeu o primeiro jogo contra o Avaí. O Vila estreou, voltou perdendo, mas venceu o Santa Cruz. O Vila eu acho que não escapa da Série C, vai ser difícil o Vila fugir do rebaixamento. Já o Atlético não, deve se manter nessa Série B. Vem fazendo um trabalho normal e o Atlético, né, sempre mantendo 50% de aproveitamento. Falando em Série C, Batista, eu gostaria que você falasse sobre o craque agora, que empatou no Sertão Pernambucano com o Salgueiro em 2-2 no último final de semana, e já falar do próximo jogo, que é contra o Asa de Arapiraca, próximo domingo, aqui na cidade de Catalão, 16 horas, Genervino da Fonseca, e essa união aí, todo mundo, os empresários, né, a diretoria, torcedores, todo mundo em prol do craque, tentando ajudar essa equipe do craque, Batista. O futebol brasileiro hoje, né, todas as equipes devem, ou seja, as grandes quase ninguém fala, né? Mas estão endividadas. Já as mais pequenas, quando eu digo pequena, né? Caso do Vila Nova, o Craque, né? Esses times, quando tem problema financeiro, tem um destaque maior. Mas estão trabalhando, né? O time do Craque houve mudanças, isso é normal, em todos os times aconteceu isso durante a parada da Copa do Mundo. Alguns jogadores saíram, chegaram outros jogadores para a equipe, mas o Craque voltou bem, né? Voltando, vencia o jogo lá em Salgueiro por 2-0 no primeiro tempo, pelo segundo tempo tomou um gol. E no finalzinho, aos 47, né, quando o goleiro do time adversário foi para a área lá e ele, através de um passe dele de cabeça, o time chegou ao empate aos 2-2 aos 47 do segundo tempo. Uma Série C que é difícil, você tem o Fortaleza aí hoje que está em primeiro lugar com 15 pontos,
disparado da frente, mas aí, né, já começa aí a embolar ali a parte de baixo, né? O último colocado tem aí 5 pontos, né? O segundo colocado 9 pontos, são 4 pontos de diferença. Então, uma vitória hoje embola todo mundo. O Craque hoje tem 6 pontos. Se ele vencer, ele já, né, aproxima aí da zona de classificação, certo? Do G4. Mas esse jogo em si, chamou muita atenção, porque o Craque se postou muito bem dentro de campo, né? Na verdade, os jogadores jogaram muito essa partida. O Salgueiro é um time que dificilmente toma 2 gols em casa, tomou esses 2 gols do Craque. Pena que o Craque não deu conta de segurar o resultado, tomando um gol de empate aos 47 do segundo tempo. O que o torcedor pode esperar desse jogo aqui em Catalão, no próximo domingo contra o Asa de Arapiraca, Batista? É um jogo para o torcedor mostrar realmente, né, que ele está fazendo a parte dele. Ou seja, todo mundo já é vindo da Fonseca no próximo domingo à tarde. É o jogo contra o Asa de Arapiraca, um time difícil de ser batido, um bom time. Estava na Série B o ano passado, caiu para a terceira divisão, ou seja, para a Série C. Mas é um grande jogo e eu acredito que o público deve comparecer em massa nesse jogo aí. O Craque precisa do resultado, é importante uma vitória do Craque em casa, mas eu acredito, pela partida que o Craque fez fora de casa, jogando em casa, o Craque é muito forte. E essa semana toda a diretoria, torcedores fazendo esse trabalho aí de formiguinha, né, Batista? Indo vender ingressos aí no comércio catalano. Inclusive, né, o torcedor também ajudando, né, os empresários ajudando, o comércio em si ajudando, para que possa vender bastante ingresso, né, e que tenha uma boa renda para esse jogo contra o Asa no domingo. Tá certo, Batista. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Canal 17 Esporte Clube, nosso programa de esportes. Valeu, um abraço a todos. E se você tem alguma sugestão, entre em contato conosco no nosso Facebook, Canal 17 Esportes Clube, e dê a sua sugestão para o nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência, você assinante e na Telecom. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.